Alô, alô, boa tarde a todos. Bem-vindos e bem-vindas às nossas lives do Observatório, sempre dentro de um programa essencial para nós, um programa chamado Observatórios em Rede. E é por isso que todas as quintas-feiras, às 17 horas, a gente se encontra aqui, porque nossa intenção é divulgarmos a integração dos observatórios do Ceará, de conversarmos com observatórios do Brasil, de expressarmos assim a nossa alegria de que os observatórios estão cada vez mais importantes nos tempos incertos que vivemos, em que nós temos mais dúvidas do que respostas, do que convicções, onde a gente tem uma série de angústias, onde a gente se pergunta, não é, qual é o papel, por exemplo, do Estado dentro de um contexto de pandemia, de problemas graves de saúde, como é que o Estado pode dar conta das suas tarefas, não é? E essas tarefas são duras e são difíceis. A gente vai receber hoje o Observatório de uma pessoa muito querida, um parceiro nosso do Observatório de Fortaleza, que é o Lúcio Maia. Porque ele está entrando aí, ele já entrou. Como vai, Lúcio? Tudo bem, boa tarde a Tudo todos. bem? Tudo bem. Boa tarde, querido. Eu estava aqui dizendo, Lúcio, antes de passar a palavra para você, vou dizer aqui algumas pequenas palavras que eu sempre tenho procurado dizer sobre a importância dos observatórios. Nós temos trabalhado em rede, nós estamos construindo aí uma plataforma que vai nos integrar, e esse é um outro legado que o Observatório de Fortaleza pretende deixar em pleno funcionamento, essa plataforma em que os conhecimentos, os dados confiáveis se encontram, imaginando que cada observatório, de uma certa forma, domina uma área do conhecimento, domina uma política pública, tem interesses específicos. É o caso exatamente da nossa tarde de hoje, dedicada, portanto, a esse convite especialíssimo, em que nós vamos falar com o Observatório de Finanças, com você, sobre a produção de dados confiáveis para o equilíbrio das finanças públicas do Estado do Ceará, especialmente nesse contexto de pandemia. A gente nem sequer pode falar ainda em pós, não é? Na verdade, nós estamos vivendo em ciclos, não é? Talvez exatamente por uma ausência de uma liderança maior do governo federal. Essa ausência de liderança tem produzido impactos negativos na própria resposta do sistema federativo, porque cada estado acaba tomando decisões em função das suas próprias convicções. Então a gente percebe que toda essa questão é muito complicada e que essa desarmonia entre estados, entre capitais, entre municípios, não é, ela complica a vida do país. Evidentemente que a questão econômica ela é essencial. Houve um certo momento em que se colocou, não é, uma série de questões, algumas meio míticas, falsas questões. Por isso a importância dos observatórios também, nessa pescruta do dado confiável, da relação verdadeira com os fatos, de que a pandemia, na verdade, ela deveria ser tratada de uma forma a não prejudicar a atividade econômica, como se isso fosse possível. Como se os estados, ao tomarem os cuidados necessários para a não contaminação e a não, mortalidade das suas populações, se eles pudessem realmente manter as atividades econômicas abertas, o acesso total, não é, às empresas. E nós soubemos e sabíamos e saberemos ainda que quem determina esse ritmo é a pandemia. Há uma questão que é de saúde pública, que é sanitária, e que todas as outras questões, de uma certa forma, vêm ao reboque das questões de natureza sanitária. E que o Estado do Ceará, evidentemente, precisa, mais do que nunca, ter muita competência, não é, na qualidade dessa sua gestão pública, nessa relação entre aquilo que ele arrecada e aquilo que ele gasta. Acho que essa questão é essencial, Lúcio, e a gente está muito feliz de ter o Observatório de Finanças aqui conosco essa tarde, porque é preciso que a população primeiro compreenda o papel desse observatório e entenda a complexidade do que é essa relação entre o arrecadar e o gastar, né? No sentido de termos uma catástrofe que é mundial. O Ceará
tem sido exemplar, na minha leitura, na forma como tem conduzido todo esse processo. Acho que a gente tem que saudar essa condução. Houve um momento em que o confinamento, o lockdown teve que acontecer e aconteceu. Não é? Evidentemente que isso é muito complicado para os pequenos negócios, especialmente para os micronegócios, para os médios negócios. É lógico que essa retração econômica ela é terrível. Ela é terrível para todos, inclusive para o próprio Estado, que também vive, não é, da arrecadação dos seus impostos. Eu não quero entrar muito nos detalhes, digamos, absolutamente técnicos, porque eu quero que você se refira a eles. Eu queria primeiro começar falando um pouquinho sobre o observatório. Explicar para as pessoas que estão nos seguindo agora, estão nos ouvindo, que o Observatório de Finanças Públicas do Ceará, o OFICE, é um centro de estudos e de pesquisas que foi criado em 2015, portanto tem aí 5 anos de vida, pela Fundação Sintaf, de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Científico e Cultural, é a Fundação Sintaf. Através dos seus pesquisadores, ela discute a gestão fiscal das 3 esferas do governo, em especial com foco maior no estado do Ceará, a partir de relatórios que são publicados pela União, publicados pelos estados e pelos municípios, e a tarefa do observatório, portanto, é fazer análise desses dados secundários, analisando políticas públicas que são adotadas, identificando aí cenários, tendências, propondo ajustes, ou seja, apoiando a gestão fiscal. Nós sabemos que cada vez mais a gestão fiscal ela é estratégica para os governos, não é? Nós não podemos errar, porque o erro da gestão fiscal termina na ponta, no território, na ausência de investimentos, de projetos, de ações estruturantes na área da educação, da saúde, da segurança pública, do urbanismo, das infraestruturas. Os recursos precisam ser muito, muito bem utilizados. A gestão fiscal do governo central é discutida por muitos analistas, entretanto, os governos locais ainda não têm instituições, nem tampouco analistas voltados ao exame dos seus dados e, portanto, a elaboração de diagnósticos que permitam uma avaliação que seja qualificada da política implementada. Vejam todos que estão aqui conosco o papel sofisticado do Observatório de Finanças, não é? Porque, na verdade, esse observatório vai suprir uma lacuna, contribuindo para essa análise exatamente dessa relação entre gastos, investimentos, gestão, né? Entendendo como o Ceará está, entendendo os nossos 184 municípios, a relação, portanto, federativa. E o Lúcio é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Administração e em Controladoria, também pela UFC, dirige, não é, a organização do Sindicato dos Fazendários do Ceará, o Sintaf, é auditor fiscal da Receita Estadual, da Cefaz, da nossa Secretaria da Fazenda, é um pesquisador sênior e coordena o Observatório de Finanças Públicas do Ceará. O Observatório com o Lúcio já estiveram conosco várias vezes lá na Praça do Ferreira, no período pré-Covid, quando nós estávamos exatamente nessa tarefa de conhecer os observatórios do Ceará, para que a gente pudesse exatamente começar a construir essa rede estadual de observatórios, que são, cada um deles, voltados a temas específicos e que vão, portanto, apoiar as políticas públicas, sejam elas estaduais ou municipais. As questões que nós vamos tratar aqui, da produção de dados confiáveis para o equilíbrio das finanças públicas, não é? Dizem respeito, portanto, a um trabalho diuturno do Observatório de Finanças, no sentido de entender, nesse momento, o que é que o Estado está sofrendo em termos de perda de arrecadação. Eu acho que o nosso sinal está mais ou menos, não é, Lúcio? Acho que talvez você esteja aí sentindo um pouco a minha fala quebrada, não sei se o sinal está indo aí para você. A nossa internet, às vezes, ela é um pouco instável, mas está indo, não é? Maravilha. E essa questão da arrecadação dos tributos, que, portanto, digamos, ela tá ali estabelecida num contexto, digamos, anterior à Covid, portanto, um contexto
de uma chamada normalidade, e que ela envolve realmente, né, as contribuições, essa receita corrente líquida, que envolve, portanto, todas as contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, né? Tudo isso que envolve essa receita corrente líquida do Estado, e que, na verdade, essa receita, não é, ela passa a sofrer nos últimos meses em função realmente do quadro econômico pelo qual o Estado atravessa diante de uma situação de pandemia. Não é? Eu queria dizer aqui que nós precisamos entender, e esse observatório ele é essencial, que quadro nós estamos vivendo, vivíamos, estamos vivendo, e o que é que, digamos, o Lúcio imagina que acontecerá nos próximos meses nessa perspectiva da relação receita-despesa, e como é que o Ceará vai poder honrar os seus compromissos, as suas políticas, os seus programas, nesse sentido, apesar, digamos assim, do quadro dramático da pandemia. Lúcio, seja bem-vindo. A palavra é sua. E eu queria primeiro que você nos dissesse assim, o que é que você considera assim, que é uma tarefa precípua do Observatório, e quais são as conquistas que o Observatório de Finanças, digamos assim, tem consolidado nesses 5 anos de existência. E depois eu queria que você desenvolvesse mesmo a situação do Estado do Ceará no contexto pré, durante e as tendências pós-pandemia. É um prazer ter você aqui. Você está nos ouvindo? Acho que o sinal está meio ruim, não é? Estamos perdendo um pouquinho você. Vamos ver se volta. A internet aí não está nos ajudando. Vamos ver se melhora. Agora sim. A palavra é sua. Repete, Gil. Sim. Agora? Volta. Começando. Recomeçando. Vamos nós. Né? Então, como você já tinha falado, foi criado em 2015 pela Fundação Sintaf. A Fundação Sintaf foi criada em 2008 pelo Sindicato Fazendário do Ceará, né, que foi constituído em 88, após a promulgação da nossa Constituição Cidadã. Então, o Office, né, para desenvolvimento de pesquisa, né, na área de finanças. Temos uma equipe de pesquisadores, né? Sou eu que coordeno, mais 3 bolsistas, tem o Gerson, tem o Guilherme e a Rayana, né, que estão. E nós temos BIMECAL, que trata da análise das finanças públicas. Vou te pedir para falar um pouco mais alto, né? Talvez mais perto aí do... Específica, né? Não estamos lhe ouvindo muito bem. E nós fazemos nessa área de finanças, tá certo? E com base nos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazemos análise, né? Então, os relatórios, né? Resumimos relatórios de quadrimestrais, chamados relatórios de gerência. E também fazemos artigos específicos dependendo a nível nacional. Já fizemos sobre a reforma da Previdência, tá certo? Fizemos agora recentemente sobre a pandemia, né? Fizemos o mais recente agora que nós iremos discutir sobre como os estados devem enfrentar essa pandemia para a retomada, né? Em termos de voltar a arrecadar. Estão me ouvindo? Sua internet não está boa. Não está boa, Lúcio. Sua internet não está muito boa. Estamos fazendo um esforço para lhe ouvir. Vamos lá. Ela tá instável, Lúcio. Então você vai ter que falar bem claro. Você quer tentar sair e entrar de novo?
É, vou tentar de novo. O que tá assim? Vamos ver então se o Lúcio entra com uma qualidade melhor, não é? Nós estamos perdendo muito a qualidade do áudio e está paralisando muito, não é? Vamos ver se ele entra e se melhora. Vai melhorar. Pedir a vocês um pouquinho de paciência. Isso não tem acontecido nas nossas lives, nos encontros com observatórios. É a primeira vez que nossa internet não está muito boa. Eu acredito que ele está com problemas lá. Não sou eu aqui, não. Vamos ver se ele volta e volta com melhor qualidade. Estou esperando aqui que ele entre. Peça para que eu possa recebê-lo. Estamos aqui numa live sobre a produção de dados confiáveis para o equilíbrio das finanças públicas do Ceará no contexto pós-pandemia. Eu estava falando aqui sobre a necessidade do equilíbrio fiscal do Estado, num contexto que é muito adverso. Gastos com saúde aumentam e o Estado, na verdade, arrecada menos. Esse é um grande desafio para nós, nesse contexto de pandemia, e é o desafio do Observatório de Finanças de exatamente dar conta de dados que vão ajudar a construção desse equilíbrio fiscal. Vamos tentar, Lúcio. Vamos ver se você agora vai. Se vai agora. Desculpando aí pela internet. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Vamos lá. Vamos desenvolver. Vamos lá. Então, continuando, tá certo? Pois não. Para que nós possamos fazer gastos públicos, tem uma sequência, né, legislativa para que você possa cumprir. Então, primeira coisa que tem que ser feito, né, para as pessoas que não entendem dessa área de finanças, é o quê? É o plano plurianual. Todo governo, assim que assume, tem que fazer o seu plano plurianual, que são de 4 anos, tá certo? Que tem até o dia 31 de agosto de cada ano, quando depois que o governo assume, né, tanto a qualquer nível de esfera, né, federal, estadual ou municipal, e até o dia 22 de dezembro devolver ao legislativo, tá certo? E anualmente você tem a lei de diretrizes orçamentárias, que até o dia 15 de abril tem que estar elaborada, e até o dia 17 de julho tem que enviar para o legislativo. Essa lei é quem vai dar diretrizes para você elaborar o orçamento. E, finalmente, nós temos o orçamento anual, certo? Que é a chamada LOA, né? Lei Orçamentária Anual, que tem até o dia 31 de agosto para que seja concluído, né? E enviado até 17 de julho para que o legislativo possa apreciar e aprovar até o final do ano, tá certo? Pois bem, só que para que você possa elaborar esse orçamento, você tem que ter o quê? Uma previsão de receitas, né? E uma fixação de despesas. Uma previsão orçamentária para você, a origem, né, desses recursos, sim, como já falamos anteriormente, né, como saúde, educação, segurança, saneamento, entre outros. Só que, muitas vezes, você fica impedido de elaborar um orçamento melhor em função de legislações superiores, tá certo? Legislações federais. Nós temos a Emenda Constitucional 95, que é de 2016, certo? Que ela reduziu, né, o investimento de despesas primárias, né, que são as despesas, aquelas despesas, né, correntes de capitais, ou seja, as despesas do dia a dia, né, de investimentos, por 20 anos, tá certo? Teve uma redução drástica por 20 anos. Isso essa lei complementar de 2016 ainda está em vigor. Então, isso atrapalha muito, né, o investimento nas outras esferas governamentais, tá certo? Então, que era a primeira coisa que o governo federal, esse atual, deveria ter feito? Revogado essa lei complementar 95. Né? E não fez. Continua em vigor a lei complementar e os investimentos públicos estão sendo cada vez mais escassos. Em contrapartida, deixou liberado, né,
o quê? O pagamento e amortização do serviço da dívida, né? Que seria o quê? Os juros e a amortização. Okay? Pra vocês terem uma ideia, este ano, certo? Só no primeiro quadrimestre deste ano, todo mundo está me ouvindo, né? Estão nos ouvindo? Estamos sim. Todos. Pode falar. Este ano, tá certo? A União gastou com o serviço da dívida, somente no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, 585 bilhões de reais. Bilhões. Bi. E com o gasto total do seu orçamento, também até o primeiro quadrimestre, né, de 1 trilhão e 800 bilhões. Ou seja, somente com esse serviço da dívida, a União gastou 31% do seu orçamento até o mês. Então, é uma política pública do governo dirigida o quê? Para financiamento de quem? Do serviço da dívida, né? E não em benefício da sociedade como um todo, tá certo? Pois bem. E com base por conta da pandemia, né? A pandemia, como todos sabem, afetou o mundo todo e essa pandemia afeta tanto a parte sanitária, né? Que é a parte de saúde, como a parte fiscal. E o governo, ao invés de ter elaborado um orçamento extraordinário, né? Como prevê o artigo 21 da nossa Constituição Federal, fez uma lei complementar, que foi aprovada pelo Congresso, para dar suporte, né, para essa pandemia aos estados, tá certo? Só que o valor, né, desses recursos, nessa lei complementar, 60 bilhões de reais. Valor totalmente no país, tá certo? Pra vocês terem uma ideia, o estado do Ceará, desses 60 bilhões, recebeu apenas, né, ainda falta uma outra parcela, 919 milhões de reais. Assim, um valor, na minha opinião, significante para que você pudesse deter essa pandemia, tá certo? Nós fizemos um artigo da Panorama, tá certo? Que propusemos um orçamento extraordinário, ok? Em que você pudesse ter um orçamento paralelo, né? Ou seja, nós temos, todo ano, você elabora o orçamento anual, que é dividido em três partes: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos, né? O orçamento fiscal é o orçamento mais genérico, e você gasta com todas as funções de Estado. O orçamento da Seguridade Social, você gasta apenas com 3 funções, que é saúde, assistência e previdência, certo? E o de investimento das empresas estatais, tá certo? Então, o que o governo deveria ter feito? Com base no artigo 21, né, da Constituição Federal e o inciso 18. Elaborar esse orçamento extraordinário, tá certo? Nós fizemos, certo? Esse orçamento, em que uma sugestão de orçamento extraordinário, tá certo? Da ordem de 1,5 trilhão de reais, ok? Com base, né, nessa previsão constitucional, artigo 21, inciso 18, em que esses gastos viriam de quais recursos, né? As reservas internacionais, em valor de 1 trilhão, recurso do Tesouro, meio trilhão de reais, totalizando 1 trilhão de reais, tá certo? Para serem gastos com o quê? Com quais funções, né, do Estado? Com saúde, né, 400 bilhões de reais, assistência social, 300 bilhões, assistência a estados e municípios, né, 500 bilhões, quando a lei complementar 175 só concedeu 60 bilhões, e assistência às empresas, né, para o capital de giro, em torno de 300 bilhões de reais, tá certo? Então, isso é que o governo federal deveria ter feito para que pudesse realmente combater a pandemia voltada para a sociedade, para poder tentar resolver o problema o mais rápido possível, tá certo? E, para surpresa nossa, né, agora, em maio também, foi editada a emenda constitucional 106, né, em que
autoriza, né, o Banco Central a comprar títulos do Tesouro e do mercado secundário, certo? Dos bancos. E estão estimando, né, que esse valor vai passar da casa de R$1 trilhão. Ou seja, para um lado tem recurso, né, que é o lado do capital financeiro, o lado social, né, e da saúde não tem. Então, é um governo em que realmente não prioriza, né, a sociedade. A grande questão é essa. Então, nós temos que combater esse tipo de diretriz, né, do governo, porque nós estamos lidando com vidas, tá certo? Então, prioridade... Já são mais de 80 mil, não é, Lúcio? Mais de 80 mil mortes, são milhões já de contaminados, e é um quadro, nesse momento, sem perspectiva, né? Então, o que você está dizendo aí é muito importante, eu quero frisar a sua fala, porque se nós estamos aqui falando sobre a tarefa de um observatório que está o tempo todo analisando esses recursos que chegam e as necessidades do próprio Estado e da sociedade, aí a gente percebe que, então, a vontade política, né, o tal do Estado neoliberal, do Estado mínimo, né, aí representado certamente bastante bem pelo seu ministro, né, da Economia, do Planejamento da Fazenda, que é o doutor Paulo Guedes, né, e que me parece realmente tem um compromisso grande com o sistema financeiro especulativo dos bancos, né, e pouco compromisso com a ponta, né, com as pessoas nos seus territórios, essas que estão nesse momento passando necessidades, né, que não têm capacidade de garantir a sua alimentação diária, que já não tem acesso à água potável, que já não tem acesso a esgoto, que já não tem acesso à habitação digna. Então, já há esse quadro de desigualdades, não é? Que é um quadro grave do Brasil. Somos um país que está na linha dos mais desiguais do planeta. E nesse momento de maior fragilidade para exatamente aqueles que são os desiguais, os desempregados, os informais, não há um apoio do Estado que seja coerente com a necessidade da população, não é isso? Exatamente. Por um lado, né, o lado do capital financeiro especulativo tem dinheiro, mas para o lado social, né, e para salvar vidas, a restrição é grande. Entendeu? Então, o que nós propusemos? Isso aí mandamos para todos os congressistas, tá certo? E, na verdade, o retorno, não, como vocês sabem, não aconteceu. Então, fazer o quê? Mas, pelo menos, nós não estamos sendo omissos, tá certo? Nós estamos fazendo a nossa parte, que é o quê? Alertar a sociedade e dizer que recursos existem. O que falta é o quê? A disposição política para serem aplicados onde devem ser, principalmente numa pandemia como esta, tá certo? Então, nesse momento fizemos esse artigo, tá certo? E depois fizemos um outro, né, que é esse que nós vamos discutir agora. Como é que o Estado vai sair, né, dessa pandemia e recompor as suas finanças, tá certo? Então, certo. Quais seriam as alternativas, tá certo? Você teria, nossa concepção, na Panorama Fiscal número 34, né, que foi publicada agora, em julho, nós temos 4 itens, né, específicos para poder você tentar alavancar a receita dos estados. O primeiro seria o quê? Nós sabemos que em 96 foi criada a Lei Candir, foi promulgada a Lei Candir, em que as mercadorias, né, que os produtos primários e semi-elaborados deixaram de ser tributados pelo ICMS. Então, os estados perderam muita receita, né, em função dessa não tributação, e nós estamos propondo o quê? Voltar a tributar, né, esse tipo de operações. Então, isso aí seria um dos itens, tá certo? E se isso voltasse a ser tributado, tá certo? Quanto é que renderia para os estados, tá certo? Nós tínhamos uma alíquota média à época da tributação, em torno de 6,5%, variava de 6,85% a 13%. Então, se voltassem a ser tributados, né, tá certo? Em 2019, tido um acréscimo de 40,6 bilhões, fosse a alíquota de 6,85%,
e 77 bilhões fosse a alíquota de 13, tá certo? E o estado do Ceará, tá certo? Teria arrecadado a mais em 2019, se tivesse essa tributação em torno de 284 milhões de reais, fosse a alíquota de 6,85, e 538 milhões de reais fosse a alíquota de 13, tá certo? Isso seria a primeira alternativa, ok? A segunda seria o quê? Você fazer a alteração do Pacto Federativo. O que é isso, o Pacto Federativo? É você ter atribuições para cada ente, tá certo? A União, Estados e municípios. O que ocorre hoje com que a União arrecada, nos tributos que ela arrecada? Do imposto de renda e do IPI, ela repassa 21,5% a nível de FPE, que é Fundo de Participação para os estados, e 22,5% FPM, Fundo de Participação para os municípios, tá certo? Então, com isso, nós estamos propondo o quê? Criar um fundo de participação social, para que as contribuições sociais, ou seja, a PIS, o PIS, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, que hoje são 100% receitas da União, fossem repartidas também com os estados e municípios, né? Na mesma proporção, de 21,5% e 22,5%, tá certo? Então, se isso tivesse sido feito, né, a nível de Fundo de Participação Social em 2019, tá certo? O estado do Ceará teria recebido em 2019, né, de Fundo de Participação Social, 6 bilhões e meio de reais, ou seja, para aplicar em saúde, assistência e previdência. Se esse dinheiro já tivesse vindo para cá, os recursos para a pandemia que foram entendendo? Então, é uma segunda alternativa. E uma terceira alternativa seria o quê? Você revogar um benefício chamado de juros sobre capital próprio. O que é isso? Esse benefício foi concedido às empresas, né, que fazem a tributação pelo lucro real desde 95, em que você reduz a base de cálculo do imposto de renda em 50%, e esse valor que é reduzido, você vai distribuir em dividendos, tá certo? E só vai tributar na hora de distribuir. Só que é muito pulverizado na hora de distribuir, a maioria das pessoas que recebem às vezes não declaram nem imposto de renda, ou o valor que é recebido não pede o imposto de renda, tá certo? Então, com a revogação desse benefício, tá certo? O estado do Ceará teria recebido também em 2019, como adicional do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, né? 1,5 bilhão de reais. Ou seja, alternativas existem, tá certo? Para que os estados possam aumentar a sua renda. E no âmbito específico nosso aqui, tá certo? É você fazer o quê? Uma reavaliação do imposto, né, do ICMS, que é o nosso principal tributo, que é cobrado por carga líquida, né, que é imposto de substituição tributária cobrado por carga líquida, com base na Lei 14.237 de 2008, visão dessa carga, tá entendendo? Nós fizemos também um estudo sobre isso, em que verificamos, no nosso estudo que nós fizemos, que na sequência, em 2016, né, 17, 18, o Estado deixou de arrecadar, com base nesse nosso estudo, ano, né, em termos de ICMS, 1,6 bilhão em 2017 e 2,4 bilhões em 2018. Tem que ter vontade política, bem que a sociedade cobre, né, dos seus administradores públicos, para que os recursos, né, que devam ser destinados à sociedade possam vir de maneira maior e com base legal, para que sejam cobrados de maneira justa, tá entendendo? E outra coisa, que estão falando muito agora, que é a reforma tributária. As reformas tributárias, os projetos que existem, Câmara, né, que é o
o projeto 45 e o 110, que é o do Senado, ele simplesmente vai concentrar tributos, fazer juntar tributos e não vai resolver o problema. Porque o grande problema nosso não é a carga tributária. A carga tributária nossa está na média dos países desenvolvidos ou até abaixo, em torno de 33% do PIB. O grande problema nosso é o quê? Cobrar mais tributos sobre o consumo e não sobre o patrimônio e a renda. Certo? Então, a grande questão é essa. E essa que o governo federal mandou agora ainda é pior do que as outras, certo? Estava querendo voltar a criar o imposto sobre o cheque, né? A antiga CPMF. Exatamente. Acho que essa questão... Péssimo, todo mundo vai pagar a conta, tá entendendo? Enquanto Isso. não se fala em cobrança de imposto sobre grandes fortunas, tá certo? Que isso. você tem em torno de... Queria muito que você aprofundasse essa questão dos... Por que o Brasil, diferentemente de grande parte dos países do mundo, os países desenvolvidos, todos eles tributam as grandes fortunas. E o Brasil não faz, não é? O que nós perdemos de arrecadação é absurdo com isso, não é isso, Lúcio? E por que todo o nosso imposto vai de... Quem paga imposto é exatamente a população pobre, não é? Essa população pobre é aquela que contribui muito mais do que exatamente aqueles que deveriam contribuir, não é? Ou seja, a nossa tributação, ela favorece a nossa desigualdade, não é isso? Exatamente, porque quando você tributa o consumo, quem ganha um salário mínimo que comprar 1 quilo de arroz e quem ganha 1.000 salários mínimos vai pagar a mesma carga tributária, tá certo? Enquanto que o patrimônio, você tem a alíquota máxima no imposto de renda de 27,5%. E a partir daí você pode ganhar, tanto faz ganhar 100 mil, como 1 bilhão, como 2 bilhões ano, a alíquota vai ser a mesma. Então, os países desenvolvidos tributam mais o patrimônio e a renda em detrimento do que? Do consumo, mantendo a carga tributária atual, efetiva, né? Para poder você não perder receita. Porque essa história de Estado mínimo não existe. É conversa fiada. A prova está agora, com a pandemia, né? Se não fosse o Estado, principalmente os governos estaduais, as mortes no nosso país estariam assim, um número muito maior. Porque o sistema público de saúde, por mais precário que ele existe em termos de recursos, mas é quem está salvando as nossas vidas. A grande questão é essa. Então, os governos estaduais, né, como um todo, estão fazendo com que essa pandemia não esteja se alastrando ainda mais do que deveria se alastrar, porque o governo federal simplesmente lavou as mãos. Ou seja, não priorizou os recursos, né, para a área de saúde, porque só vamos nos livrarmos dessa pandemia depois que tiver uma vacina comprovadamente eficaz. Enquanto isso, o Estado tem a obrigação de dar recursos para que a sociedade possa sobreviver. Tá certo? Portanto, alternativas existem, estudos comprovadamente, como nós já falamos, são viáveis, agora depende de quê? De vontade política de quem está nos governando. Então, os governadores devem fazer uma pressão junto ao governo federal para que essa reforma tributária saia de uma forma justa, para um tributo justo, para que... E outra coisa, os recursos federais venham para os estados, porque contribuições sociais, 100% hoje fica na mão da União, nas mãos da União. Só vem para os estados através de convênios, tá certo? Através de favores da União. Quando, na realidade, deveria ter uma obrigação constitucional de transferir esses recursos para estados e municípios, porque quem lida com a sociedade são esses entes federativos, tá entendendo? Então, eu acho que é nessa linha que nós devemos atuar para que possamos ter uma sociedade mais justa e igualitária. Como é que você interpreta, Lúcio, essa história tributária constitucional brasileira, né? Que, em geral, concentra os recursos na União e que, na verdade, é menos, digamos assim, generosa com os estados e com os municípios, esses sim, responsáveis pelos programas e ações que chegam às populações. Por que é que a nossa tradição, digamos, de gestão tributária, ela centraliza no nosso sistema federativo republicano
os recursos muito mais na União do que nos demais entes federativos. Qual é a sua leitura disso? Tudo passa, né, pela educação política de um povo, tá certo? Eu acho que os representantes, né, que estão lá no Congresso, né, a grande maioria, tem muitos que defendem a sociedade, a grande maioria que está lá para defender o interesse de quem? Dos grandes grupos empresariais, né? A verdade é essa, ninguém pode esconder isso, tá certo? Então, na hora de você votar um projeto que tivemos um exemplo agora recente do Fundeb, né? Para ser aprovado foi uma discussão tremenda, né? Que é recurso para a educação. Educação, gasto com a educação não é despesa, pessoal, é investimento, né? Uma nação só se desenvolve com cidadãos, pessoas que têm uma educação de qualidade pública, deixar bem claro, tem que ser educação pública de qualidade, tá certo? Educação privada que exista, mas a pública tem que ser a prioridade para a nação. Então, com base nisso, é que nós devemos eleger pessoas que estejam comprometidas com a sociedade. Para que você considera mudar... que a pandemia, no caso brasileiro, especialmente a Covid, no caso brasileiro, ela poderá, digamos assim, induzir os nossos gestores a uma preocupação maior com a política pública que é, portanto, universalizante, gratuita? Você imagina uma possibilidade de que a pandemia nos alerte para o perigo dos estados mínimos, dos estados chamados neoliberais? Eu espero que tenha servido de exemplo, né? Essa pandemia para a sociedade do mundo como um todo, porque nós estamos voltando, né, drasticamente para aquela diretriz de Estado mínimo, tá certo? Você tem os Estados Unidos, né, que tem um país que é o berço do capitalismo, que tem um governo que é de extrema direita, como nós temos agora no nosso país também um governo de extrema direita, em que você tem a concentração de renda muito grande. Agora, o exemplo está bem claro. Não adianta você ter R$1 bilhão no banco, você não pode nem sair de casa hoje, não é isso? Tá certo? Então, é um exemplo bem claro, que você não pode viver isolado, né? Você tem que viver em sociedade. E para que a sociedade seja mais justa, né? Você tem que ter uma divisão de renda, né? Que as pessoas tenham um mínimo para sobreviver. O salário mínimo nosso é irrisório. Você vê que esse auxílio que estão dando aqui para as pessoas necessitadas, mais necessitadas, R$600, era para ser no mínimo salário mínimo, na nossa opinião, tá certo? Então, deram 600, que o governo que começou com 200, né? O Congresso conseguiu aumentar para 600, pouco, muito pouco. Entendeu? Quer dizer, é uma política pública totalmente, tá certo? Agora, o capital financeiro, como nós falamos da emenda 106, tem dinheiro, né? Então, é um negócio totalmente na contramão, né, do que de um Estado em que preserve, né, a sociedade como um todo. Então, o que nós temos que fazer é isso. Mais recursos para estados e municípios, tá certo? Tanto com a reforma tributária quanto a alteração do Pacto Federativo, porque a União é para ficar com os macros projetos do país, tá certo? E os estados é para ficar com o dia a dia da sociedade, tá entendendo? É quem está mais perto, os municípios, tá certo? Principalmente. Então, o Fundeb foi uma grande vitória que nós tivemos agora, porque o governo federal não queria aprovar. Vocês sabem muito bem, está dizendo agora que foi a prova que estava a favor, mas não, ele não queria aprovar, tá certo? Queria restringir os recursos do Fundeb, mas ainda bem que o Congresso, né, ouviu a sociedade e aprovou permanentemente, né, com essa emenda constitucional, recursos para a nossa educação. Isso é um ponto muito positivo. Isso que nós tenhamos, né, força para continuar lutando, tá certo? Eu queria, Lúcio, que você me falasse um pouco sobre o Ceará, um pouco sobre essa história da gestão fiscal cearense. O Ceará tem se colocado bem na foto, não é? Em termos do país. Temos uma gestão responsável. Eu diria até que tem essa continuidade entre governadores, os que saem, os que chegam. Há realmente uma responsabilidade com a questão dos gastos, não é? Há um comportamento, digamos assim,
bastante irrepreensível. Você concorda comigo? E você considera que essa é uma marca nossa em relação a outros estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso de Minas Gerais, né? O próprio Rio de Janeiro. Nós temos também gestões estaduais bastante irresponsáveis, não é isso? Nós podíamos estar melhor, tá certo? Como eu já citei aqui, dá para estar arrecadando mais recursos, tá certo? Revisão de benefícios fiscais tem que ser feito, né, rigorosamente, tá certo? Essa história da carga líquida, né, como nós falamos anteriormente, era para ser revista todo ano. E no primeiro quadrimestre, né, com base na relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estávamos com um superávit orçamentário, né, de em torno de 790 milhões de reais, tá certo? E com a pandemia, né, agora principalmente os meses de maio e junho, a arrecadação própria caiu, não podia ser diferente, né? A economia paralisou, tá certo? Vocês terem uma ideia, agora de arrecadação de junho, né? O ICMS teve uma queda de real de 17,98%, tá certo? Mas arrecadar 845 milhões, quando o ano anterior foi 1 bilhão e 9 milhões de reais, tá certo? A arrecadação como um todo, né, de mês de junho, caiu 16,23%. Acumulada, né, no trimestre, tá certo? Nós tivemos uma queda de ICMS de 12,70%, né, no semestre como um todo, e em todas as receitas, 17,79%. Ou seja, tem como reverter? Isso tem. Após a economia, né, voltar a ter a sua totalidade, né, o mercado entrando, né, em 100% do que vinha anteriormente, voltar a arrecadar, vimos arrecadando para que possamos continuar esse ajuste fiscal como já tínhamos anteriormente, tá certo? Agora, podemos arrecadar mais. Nossa opinião, o Estado está arrecadando aquém do que deveria arrecadar. Lúcio, deixa eu perguntar uma coisa para você sobre a questão da informalidade brasileira. O Brasil é um país de uma grande informalidade, né? Praticamente metade da economia brasileira, não grande parte dela, metade dela está na informalidade. E eu não vou nem aqui falar sobre a população de desocupados e de pessoas desalentadas. Né? Nós estamos numa situação muito dramática. É um país que tem um modelo de desenvolvimento digamos assim, do século passado, né? Um país que vive da exportação de commodities, que não avançou com produtos e serviços de valor agregado, que tem uma educação realmente ainda que deixa a desejar. Grande parte da população abandona a educação no ensino médio e nós não temos uma força, digamos, produtiva de qualidade, qualificada, né? Qualificada pelo ensino técnico, profissionalizante, né? E isso tudo é um problema para um país que precisa competir, não é? Num contexto global, não é? Onde a qualidade é fundamental. Como é que você vê esse quadro, Lúcio, dessa informalidade, ou seja, desse imposto que não entra, né? Ao mesmo tempo, esse indivíduo que não é MEI, esse indivíduo que não tem CNPJ e que foge da sua digamos, formalização. Como é que você compreende tudo isso? Veja bem, a informalidade existe quando você não fiscaliza, né? Certo? A informalidade tende a crescer. Então, o que deve ser feito? É fortalecer os fiscos, né? Em todos os níveis, né? Tanto federal, estadual e municipal, para que possa, né, até parar com a evasão fiscal. Porque a evasão fiscal você tem de duas maneiras, né? Você tem a sonegação, né, que existe a legislação e você não paga o tributo. Essa negação em si. E você tem a evasão fiscal legal,
que você faz uma determinada legislação que pode beneficiar um determinado grupo, tá certo? Dando uma isenção, uma redução de base de cálculo, ou seja, tudo isso tem que ser revisto para que não adianta eu ter uma empresa e ter um benefício fiscal, uma mesma atividade, né? E o meu vizinho, né? Não ter a concorrência totalmente desleal, né? Principalmente se tratando de ICMS, que é imposto sobre o quê? Sobre margem de lucro, né? Sobre valor agregado, como se diz. Então, o ICMS jamais poderia ser um imposto para dar benefício fiscal. É você ter uma carga tributária justa, é isso? Para que todos possam pagar e, com isso, você tenha a competitividade, né, no mercado. Porque se você tem um determinado grupo que tem um benefício e outro não tem, a concorrência fica totalmente desleal. Então, nesse caso, você pode até rever a carga tributária com tudo, contanto que, se todo mundo conseguir pagar o tributo, o valor arrecadado seria o mesmo, até maior. Agora, isso tem que ter o quê? A diretriz, né, de cada governo para saber o que ele está querendo em função de quê? De arrecadação dos tributos e também de combate à sonegação. Né? Lúcio, eu queria caminhar para o final da nossa live. Nós só concluindo, nós não vemos isso, principalmente na área federal agora. Tá? Na federal está totalmente deixando em segundo lugar na fiscalização, tá certo? E com isso é muito péssimo, porque quando você deixa de fiscalizar, menos recursos deixam de ser arrecadados para o Estado e quem vai ser mais penalizado é a sociedade. Sem dúvida. Eu queria lhe fazer uma última pergunta, porque nós estamos nesse momento, a discussão agora nas TVs, nos canais de comunicação, nas redes sociais, é a questão da reforma tributária, que está sendo aí colocada pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes. Qual é a sua leitura dessa reforma tributária que agora o governo Bolsonaro resolve apresentar, depois de uma fracassada reforma trabalhista, né? Completamente incipiente e injusta, sempre em detrimento do trabalhador? Qual é a sua leitura agora da reforma tributária bolsonarista? Bem, nós tínhamos falado das outras duas, né, que estão lá no Congresso. A 45, que é a da Câmara, e a 110, que é a do Senado. Na minha opinião, nenhuma das duas vai resolver o problema da reforma tributária do nosso país. E essa do governo federal é o pior ainda. Porque está aumentando carga tributária sobre consumo, que ele vai juntar PIS, COFINS, né? E vai aumentar a carga. Vai para 12%. Hoje em dia, é 7,9% mais 6,5%, em torno de 10%, vai para 12%. Está entendendo? Está aumentando a carga tributária sobre o consumo e tentando criar, que não vai botar de uma vez, porque o Congresso não está aceitando, a antiga CPMF, tá certo? Então, na minha visão, ainda é pior do que as que estão lá no Congresso, tá certo? Porque qual é a reforma tributária que deve ser feita para o país, para se desenvolver? É cobrar tributos quem possa pagar. É assim. A sociedade, ela tem que ser o quê? Tem que dividir a renda, né? Como um todo, para que as pessoas mais carentes possam ser beneficiadas da arrecadação do Estado. Então, a reforma tributária que nós pensamos é o quê? É você fazer a reforma tributária mantendo a carga tributária atual. Agora, vai tirar de uma vez, evidentemente, porque no caso do ICMS, né? ICMS incide sobre bens e serviços, né? Que é mercadorias e prestação de serviços de transporte e comunicação. Você retirar aos poucos e migrando, né, para o patrimônio e a renda. Agora, não é o patrimônio, o cara ganhar 100 mil por ano, vai ser tributário. Quem ganhar acima de 500 mil, 1 milhão de reais por ano, tá certo? A partir daí, você cobrar o tributo com uma alíquota, né, de imposto de renda, em que ela seja progressiva, tá certo? E sobre as grandes fortunas também, que está previsto na Constituição e até agora não foi regulamentado. É verdade, é verdade. Você tem toda a razão. Quer dizer, não há uma vontade política, portanto, né? A sociedade seja beneficiada e quem vai pagar tributos vai ser proporcional à sua condição de vida. Quanto maior a sua renda, mais tributos você vai pagar. É assim que deve ser feito. Okay? É verdade.
Lúcio, eu queria agradecer muito a você por essa aula que você nos dá e essa visão sensível e cidadã, não é? De um observatório que está preocupado com a população, que percebe as injustiças do sistema e que, portanto, revela, apresenta, demonstra através da análise de dados essa grande injustiça, não é? Da tributação brasileira, que, na verdade, só ratifica a grande desigualdade social entre nós. Não é? Ou seja, ao invés de termos um sistema tributário favorável e que contribuísse para enfrentar a nossa desigualdade, pelo contrário, ele reafirma essa desigualdade. É um prazer falar com você. É importante ratificar aqui o papel do Observatório de Finanças, dizer da importância e desejar longa vida a esse observatório, porque ele é essencial nessa leitura diuturna, né, desses números que mostram esse desequilíbrio, não é, entre uma arrecadação desigual que mantém realmente as elites brasileiras completamente desligadas, né, de qualquer projeto social, qualquer visão pública, não é? Porque elas são, na hora em geral, é assim que trata o Estado brasileiro patrimonialista, né? O prejuízo é sempre do Estado, o lucro é sempre da empresa, né? É sempre do capital. E essa visão nós precisamos um dia superar, e talvez realmente só num processo de educação da nossa população, para que ela compreenda como ela é explorada, aviltada, como ela é injustamente utilizada, e como ela paga o pato, ela paga o preço, não é? Pelas elites políticas que ela própria, na verdade, digamos assim, ela é induzida a escolher, não é? Num quadro tão dramático como é o caso do Brasil, que vive uma pandemia que vai caminhar aí para 100 mil mortos, não é? Sem qualquer controle governamental, numa situação de total abandono de uma população que está à míngua e que tem sido abandonada, não é? Pelo seu próprio governo. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Mais um observatório, portanto, que esteve conosco nesse programa chamado Observatórios em Rede. Estamos acreditando cada vez mais, Lúcio, de que os observatórios precisam ser reconhecidos, a gente tem que comunicar a existência deles. No mundo onde a pesquisa é perseguida, onde as instituições científicas são desprezadas, onde se fala que a Terra é plana e que cultura faz mal e que a ciência não vale muita coisa, nossa tarefa é dizer o contrário. E é o que você faz todo dia. Parabéns pelo trabalho, conte conosco, com o Observatório de Fortaleza, e longa vida ao Observatório de Finanças. Grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu agradeço, tá certo? E entre na nossa página para consultar a nossa panorama fiscal, tá certo? Diga a página rapidinho, Lúcio. Diga aí a página. Ixi, agora... Você não sabe? Não tem mais tempo, não tem mais tempo. O tempo está acabando. Tem que ser rapidinho. Só para dizer aí, a página do Observatório de Finanças. Fundação.org.br, certo? Repete. Cortou. Fundação.org.br. Fundaçãosintaf.org.br. É isso? Isso. Que ótimo. Então, ao nosso público que está conosco, que nos acompanha, que acompanhe também o Observatório de Finanças do Estado do Ceará. Foi um prazer. Boa tarde a todos. Até a próxima. Até a próxima quinta. Até a próxima.